diga uma consciencial no próximo bloco, a gente tem alguma relação com esse grupo. Então, a gente precisa cumprir esse dever de contribuir financeiramente para que o outro possa retribuir em serviço. Se ele não faz, o problema é do outro, né? Bom, vamos chegando então ao final do nosso primeiro bloco, né? Vamos para o nosso intervalo. Não saia daí, fique ligado, voltamos já já. Estamos apresentando Conexão Cosmoética, na RCI. 13h21. As hortas comunitárias do programa Cultivar Energia já ocupam 24 mil metros quadrados embaixo das linhas de transmissão da Copel. É parceria que gera saúde e renda para as famílias, além de cuidado com o meio ambiente. Essa corrente do bem foi adotada como projeto modelo pelo Pacto Global da ONU. Saiba mais sobre o Cultivar Energia e outras ações pelo desenvolvimento sustentável em copel.com. Copel, pura energia, Governo do Paraná. O Mabu Interlúdio Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Voltamos. Foi muito rápido, Davi, esse Cosmoética. Então... Eu sei que estamos no ar, estou falando com o Davi, que é nosso assessor aqui, que a gente está se divertindo falando aqui sobre ilustração de casos, né, de jeitinho, negocinho, e ele voltou muito rápido, a gente está brincando com ele. Não deu tempo. É tanto caso para ver que não deu tempo. Mas fala, professor Regis. Bom, o que a gente está falando, né? Estamos falando dos comportamentos, dos exemplos de jeitinho brasileiro, né, para chegar na flexibilização. Então, mais um exemplo aí para o ouvinte poder pensar. A gente está começamos no bloco anterior, o Regis fazendo a relação, né, entre ética e moral, que moral é o comportamento, é a sua manifestação, e ética é quando você começa a pensar sobre os seus comportamentos para saber por que você age de determinada maneira. E aí, quando a gente fala do paradigma consciencial, que tem vários pilares, por exemplo, as bioenergias, a gente sabe que a gente está o tempo todo interagindo energeticamente, que a gente não só pensa, tem emoção ou fala, que a gente penseniza, ou seja, se tem o pensamento, ele está sempre ligado com o processo de sentimento, de emoção, sempre junto também um processo energético e assim vai. Vivemos várias vezes, né? Temos vários veículos, então quando a gente começa a pensar sobre esse comportamento, levando em consideração isso tudo, a questão ela fica mais complexa, ela fica mais óbvia para quem quer ver. Então, se fica óbvio para quem quer ver, não tem mais sentido, como você gosta de falar, né, Regis? Você ficar brigando com alguém, de você pensar mal de alguém, ou fofocar, né, sobre alguma pessoa, porque você não está contribuindo em nada para ajudar aquela pessoa objeto da fala, vamos dizer assim. E no caso do jeitinho brasileiro, também não tem sentido você saber que está fazendo algo que está desrespeitando uma regra social ou uma lei, que aí é pior ainda, você está sendo até ilegal. Então, a questão de você comprar aquele aparelhinho que existe nos vizinhos, que é o famoso cai-gato. Se existe, né? Se você está num país em que você tem toda uma legislação, em que você paga os impostos para as empresas, né, abrirem o sinal para você ter acesso aos programas, à mídia. Então, tem emprego que gera, né, tem estímulo ao empresariado no Brasil, então você contribui para que aquilo aconteça. Não faz sentido você pegar
algo no vizinho e vai pegar o sinal sem pagar, sem passar por isso. Você não está contribuindo proativamente para o desenvolvimento do país. Aí tem gente que fica argumentando, aí que entra no verbete do professor Valdo, do negocinho evolutivo, argumenta, fica usando justificativa, equivocada, falácia lógica, que já tem decisão, né, dizendo que não é, mas está errado, essa decisão também está equivocada, né? Então, assim, você começa a abrir um monte de áreas em que você precisa ficar mais atento, né, às condutas, porque como cresce no ambiente da cultura e da lei de Gerson, e aí a gente explicou no bloco anterior que ia falar o que é essa lei de Gerson, para os mais novos que não conhecem. Você tem que, obviamente, falar, não, essa lei não é favorável, então vamos agir de modo a reverter esse quadro. Então, o que é lei de Gerson? Eu não sei se foi em 1974, por aí assim, mas acho que foi na década de 70. Década de 70. Que tinha, né? Gerson foi um jogador da seleção brasileira, que ele foi convidado a fazer um comercial de um cigarro, né? Sim. Uma marca de cigarro. E aí ele dizia, né, no comercial, no anúncio lá, que quem gosta de levar vantagens, né, fumaria aquele cigarro específico lá. E aí ele ficou conhecido como gersismo, né, lei de Gerson. Leve vantagem você também, era propaganda. Né? Leve vantagem você também. Então, assim, depois ele até se arrependeu, né, mas não tinha jeito, que todo mundo já tinha visto, já tinha pego, ficou no ar, então, esse negócio, que ele era o cara que defendia o jeitinho, né? Mas o jeitinho, ele já existe há muito tempo, né? Desde a colonização lá, se você parar para pensar, já se fala, já se dá jeitinho. Então, o que é importante a gente começar a fazer no nosso dia a dia é a gente começar a analisar... É década de 80. Década de 80, tá. Foi o jornalista que cunhou essa expressão. Essa expressão jeitinho brasileiro. Não, o gersismo. É a lei de Gerson. Sim, mas a propaganda foi... A propaganda foi antes. 70, né? Então, na hora que saiu, já virou, né? Mas, assim, é interessante a gente começar a parar para pensar agora as nossas condutas, até que ponto nossas condutas elas são carregadas, né? São norteadas aí, tem por trás essa questão de levar vantagem, né? E aí a propaganda Só para terminar, porque essa coisa da levar vantagem é muito séria, porque toda vez que você leva vantagem, alguém está em desvantagem. Isso aqui é interessante, porque na hora que você começa a pensar dessa maneira, não, eu quero levar vantagem nisso, eu quero levar vantagem naquilo. Então, veja, se você, por exemplo, quer levar vantagem furando a fila, obviamente que alguém está em desvantagem ali, porque você está passando na frente da pessoa. Então, assim, na hora que você começa a pensar, será que eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Né? Você já começa a mudar um pouco essa sua maneira de pensar. Mas é importante você começar a analisar de onde veio isso. O que levou você a se comportar dessa maneira? Que muitas vezes é aquilo que a gente falou no bloco anterior, né? As pessoas, a gente acostuma, porque todo mundo ao nosso redor faz, né? E aí você começa até a usar aquela expressão falaciosa, né? Ah, mas todo mundo faz, né? Aqui é assim. A gente ouvia muito. É praxe, né? É comum. E aí no Brasil tem essa coisa. Então, na hora que você é uma pessoa que não quer fazer isso, você é taxado de otário, né? Então, é uma coisa um pouco incoerente, porque o otário é a pessoa, na verdade, que ela é honesta. Então, mudou-se o significado de otário, né? O otário é o cara que é honesto. E o que é desonesto, ele é o quê? O esperto, malandro. É o esperto, malandro. Né? Porque veio daí, justamente porque ele falava assim, né? Eu gosto de levar vantagem em tudo. Sim, foi o que eu falei, né? Você falou que é a questão da vantagem. Então, leve vantagem em você também. Então, na década de 80 é que o jornalista começou. Tudo que é comportamento equivocado, pouco ético, ligado à corrupção, virou a síndrome de Gerson, que é o que você está comentando, é você querer tirar um benefício para você em detrimento de outras pessoas, ou de um grupo, ou de algo, né? Então, se você está levando vantagem em alguma coisa, como você falou, alguém está levando desvantagem. Então, você pode acender sua luzinha aí e fazer, não, tem alguma coisa errada, eu tenho que consertar esse meu comportamento. Não faz sentido. Porque alguém tá
né? Sim, Pagando o preço sim, em alguém está em razão desvantagem. Se disso. você está levando vantagem, alguém, que eu falei anteriormente, alguém está em desvantagem, né? Então, por exemplo, eu estava até ouvindo esses dias aí ele é um neurocientista, né, falando sobre essa questão da preguiça, né? Então, as pessoas têm uma tendência, né, o alunado em geral, assim, de querer uma prova fácil, de querer que o professor dê as perguntas. Veja, isso é uma coisa totalmente falaciosa, né? Que o professor dê as perguntas que ele vai usar na prova. Então, tudo bem, você precisa me dar tudo, mas me dá aí uma listinha, faz aí uma listinha de 10 perguntas e você vai extrair dessa listinha aí uma das perguntas para usar na prova. Então, veja, a pessoa que está querendo estudar, a pessoa realmente, para ela crescer, ela precisa começar a estudar, refletir por conta própria para chegar às suas próprias conclusões. Então, isso tem a ver com ética, né? Você refletir para chegar às suas próprias conclusões. E aí a gente lembra sempre aí do nosso amigo Cláudio, que você vê aqui dizendo, porque se você faz uma prova que é medíocre, obviamente que o seu certificado também vai ser medíocre, né? E aí, a sua carreira no futuro, o seu emprego, quando você arrumar um emprego, vai ser um emprego medíocre e o seu salário vai ser um salário medíocre, né? Então, é uma bola de neve, na verdade. Então, a gente precisa começar a colocar em prática realmente essa coisa da força de vontade, da reflexão, para a gente mudar a nossa maneira de ser, né? Tudo bem que às vezes a pessoa fala assim, mas o grupo todo age assim, né? Problema do grupo, O né? problema do grupo, exatamente isso. Eu não sou o grupo, eu sou eu, né? E outra Porque na coisa, hora que você vai responder sobre a ação, é você, sim, não é o grupo. Você e não pode você, justificar. Isso é coisa de criança. A criança que diz, é, eu não fiz isso porque meu pai mandou, eu não fiz isso porque lá na escola fulano me proibiu. O adulto, né, a consciência, não. Se não fez isso, por quê? e você pode ser exemplo, isso é que é importante, exemplo os outros, tá? Então, assim, a gente começa a identificar, são os princípios, são os valores, né, as regras do dia a dia, aquilo que a gente faz, a gente determina pra gente o que que eu devo fazer, por exemplo, uma boa regra, que a gente estava até falando esses dias aí, de comportamento, porque toda regra tem a ver com o nosso comportamento, o que que você vai fazer, né? Então, o ideal é você, sempre que fizer uma refeição, escovar os dentes. Isso é uma regra. Você está se impondo uma regra que tem um objetivo, né, lá na frente, porque a gente tem que lembrar que dentro da ética, quando você começa a analisar a ética e na moral lá dos seus comportamentos, você tem valores, princípios e regras, para a gente ficar no básico mesmo. Então, um valor, por exemplo, seria saúde. A pessoa dá valor à saúde, mas saúde é uma coisa muito ampla, então você precisa começar a delimitar isso aí. E aí você, por exemplo, a gente tem um princípio lá o princípio da cosmoética, que a saúde começa pelo soma, né, e se estende aos demais veículos de manifestação da consciência. Então, veja, se a saúde começa pelo soma, você já abre um leque aí você precisa começar a detalhar o que que é esse soma. Então, basicamente, a gente já sabe que é exercício físico, né, se você quer manter o corpo saudável, você precisa de exercício físico, é inevitável, porque o corpo humano é uma máquina, né, e ele precisa se mexer. Você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem. Então, basicamente, você vê, fazer exercício físico, você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem, e tem um quarto aí muito importante também, que é você precisa exercitar o cérebro. E como é que você exercita o E as cérebro, né? energias. As energias, né? Se você exercitando o cérebro, por exemplo, a própria atividade física, ela já é importante para exercitar o cérebro. A gente está falando aqui de atividade que você específica de aprender idiomas, de você ler, aumentar o seu vocabulário, né? Seu dicionário cerebral. Então, veja, na hora que você está fazendo tudo isso aqui, que é o basicão, digamos assim, você tem uma preocupação com um valor que é a sua saúde. Então, veja, lá em cima, que é o valor, né, o guarda-chuva de tudo isso, é saúde. E aí você começa a quebrar isso aí em princípios. Um dos princípios que a gente falou é que a saúde começa pelo soma. E aí você tem, dentro do soma, desse princípio, você vai ter regras. Então, uma regra simples, fazer exercício 3 vezes por semana, porque uma regra ela é concreta, né? Então, você está quantificando isso. Fazer exercício 3 vezes por semana, fazer 40 minutos, 50 minutos, seja lá o que for. Então, Então, isso assim, aí é uma regra que mostra uma uma preocupação. organização, uma disciplina. Então, você tem lá no seu código pessoal de conduta, né? Seu código pessoal de cosmoética,
dizer, não, esses dias, nesses horários, eles estão dedicados a essa atividade. Então, você mantém aquilo rigorosamente para você, né? Disciplinadamente, Mas- sem estresse negativo. Sem estresse negativo. Então, Mas você esse, está ali na linha, mas isso é para chegar na flexibilidade. Tá, isso é importante, só para fechar isso aqui, porque assim, a pessoa quer chegar lá com 60, 70 anos bem, de saúde, mas ela precisa começar a construir isso desde cedo, né? É. E aí a gente começa a ver essa questão da flexibilidade. E as pessoas veem, muitas vezes, que era aquilo que o professor Valdo falava, que é ele não falava assim, mas é o efeito imediato, né? Isso é de direito, que é a consequência, é lei de causa e efeito, a consequência do ato anterior, pretérito, correto ou errado, né? Mas normalmente é errado, né? Ele vai dar tempos depois. E a pessoa não associa aquele efeito negativo a um ato, a uma conduta, né, ou uma ação que ela realizou, sei lá, décadas antes ou por períodos, né? Então é importante quando você tem o lado oposto, que é o saudável, você manter aquela regra, você sabe que aquilo faz bem. Então você mantém aquilo no seu código. Aí vem o outro e fala, não, hoje não, faz amanhã, hoje é domingo, né? Aí eu lembro daquela médica amiga nossa que falava assim, mas o corpo, o físico, ele não sabe que é domingo, é feriado ou final de ano. Ele funciona igual da mesma maneira, é matemático, ele não tem isso de feriado. Então, assim, quando a pessoa não pode comer, por exemplo, sei lá, tem alguma doença, não pode comer determinado alimento, e fala, não, mas é só hoje de aniversário. O corpo não sabe. Se a pessoa for, ela vai passar mal. Então não tem essa, né? Você está falando, estou me lembrando o caso que a gente, durante o almoço, vimos uma menina mexendo no celular e sentada torta. Ela estava torta. Ela tem uns 12 anos. Torta, sentada, lendo o celular com a cabeça totalmente abaixada. Então a gente já sabe que hoje em dia, né, a cabeça, sei lá, o cérebro pesa 1,5 kg, né? Mas você bota aí a cabeça 3 quilos. Você, à medida que você vai curvando a cabeça para ver o seu celular, as mensagens no celular, você está aumentando drasticamente o peso da sua cabeça. Então, você veja, o pescoço, ele está ali, né? A coluna cervical, ela está ali para sustentar a cabeça naquela postura olhando para frente. Na hora que você começa a protrusir, né? Que virar a cabeça para frente, descer com a cabeça, você começa a aumentar a pressão sobre as vértebras ali da coluna cervical. Então, veja, de 3 quilos, a cabeça começa a pesar 10, 12. E com o tempo, essa postura que a gente estava vendo lá, a menina totalmente torta, né? E com a cabeça assim, e o corpo vai começar a reclamar. Até você comentou, puxa vida, como é que vai ser essa geração, né? Que você vê a geração de 10, 12 anos, todo mundo totalmente curvado. Imagina, quando chegar com 18, 19, não vai nem precisar chegar, vai chegar cheio de problema na coluna, né? Hoje em dia já tem, né? E aí não sabe qual a origem. Aí não sabe qual é a origem. Né? A repetição equivocada daquela postura. Então, se você já sabe, essa é que é a grande diferença. Você coloca uma regra que você sabe que é positiva, que é favorável para você, que faz bem para você e para os outros, consequentemente. Você mantém aquilo todo dia, disciplinadamente, tarará, eventualmente pode acontecer alguma circunstância, é o contingenciamento, que a Carla gosta de falar, né? Uma contingência que leve você a ter que flexibilizar. Aí, quando você faz uma conduta exceção, no caso em que você vem mantendo o comportamento saudável, homeostático, né, evolutivo, nessa hora entra a flexibilidade cosmoética. É você ter a capacidade de conseguir enxergar, raciocinar, né, ter uma serenidade, aí ter uma série de princípios que podem ajudar a pessoa nessa hora a chegar à conclusão se é o momento dela flexibilizar ou não. Então, isso é que é interessante no paralelo do jeitinho no negocinho evolutivo e da flexibilidade cosmoética. E não usar a flexibilidade como um argumento para justificar a conduta errada. Então, assim, quando você mantém esse regramento, né, essa maneira de se comportar,
correta, assistencial, pensando no outro, né, mantendo você bem para poder ajudar cada vez mais o outro, você consegue ser mais flexível, é um grande paradoxo. A gente volta a esse assunto aí, né, depois do intervalo. Isso, Né? estamos chegando então ao final do segundo bloco, né? Vamos no nosso intervalo e voltamos já já, não saia daí. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Água a gente transforma em energia. Energia em benefícios. Com isso, a gente também se transforma. Fica mais ágil, transparente, eficiente. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o Brasil e o Paraguai, e o principal, o melhor para todos nós. Itaipu, novos tempos, muito mais energia. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Estamos de volta com o programa Conexão Cosmoética. Para você que sintonizou agora, você está ouvindo a Adriana e Heckerson falando sobre a questão de ética e moral, cosmoética e moral cósmica, né? Estamos analisando, inclusive, aí especificamente no comportamento do jeitinho, do negocinho. Lembrando que o nosso programa ele vai ao ar até às 14 horas, né? Você pode assistir esse programa aí no aplicativo, né, gratuito, Sempre RCI, no site semprerci.com.br, no Facebook Rádio RCI Iguaçu, onde é possível assistir o vídeo, e você também pode mandar mensagem aí pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911. É o WhatsApp da RCI. Mas vamos lá, estamos falando... Então, aí a gente está dando exemplo, né, de comportamento, do jeitinho, para chegar na flexibilidade cosmoética, que é algo saudável. E aí a gente está comentando essa coisa da pessoa não querer pagar imposto, né, da pessoa querer usar aparelho pirateado, ou comprar CD pirata, ou tirar cópia de livro, né, que não pode tirar cópia. E aí tem um argumento muito, muito interessante que pode ajudar a pessoa a pensar se ela está agindo cosmoeticamente ou não, que o professor Valdo coloca lá no verbete negocinho evolutivo, que é o princípio anticosmoético do se colar, colou. Então é aquela pessoa que está passando, né, ali, finge que o guarda não está ali, né, e aí precisa parar para pagar o imposto, que é o caso ali da Argentina, e ela fala, eu vou direto, se colar, colou. Né? Se vier atrás, eu pago, se não vier, eu não pago. Então, a pessoa que usa esse mecanismo, nessa situação, provavelmente ela está usando a mesma maneira de raciocinar em outras situações para levar vantagem, porque ela não faz
mudanças internas, as reciclagens necessárias, por exemplo, para poder pagar os impostos. Então, se você sabe que um produto A, você deseja um produto A, ou a sua empresa precisa de um material X, né, e que aquele material tem tanto de imposto que você precisa pagar, isso requer organização, disciplina, paciência, tempo, para você poder ter aquele recurso para poder pagar o imposto que é devido, né? Sim. Então, a pessoa precisa sair da zona de conforto, é isso. Precisa ter uma organização maior, um esforço maior. Isso dá muito trabalho, né? Então, é que o professor Valdo coloca Por isso que aqui é no interessante você negocinho. colocar, e dá muito trabalho, porque tem um mega PSN Isso. nesse verbete que diz o É seguinte: verdade. verbons exigem recins. O que ele quer dizer? Verdade relativa de ponta. Verdade relativa de ponta é aquilo que você está descobrindo, inclusive, sobre você, né? De mais atualizado, de mais recente. É o exemplo que você deu no primeiro bloco, quando você estava fazendo a pesquisa do jeitinho que a pessoa falou para você. Isso. Eu não sabia que eu fazia isso. Na hora que ela caiu a ficha, que ela viu, eu dou jeitinho. Ela vai ter duas opções: continuar daquela maneira, fingir que não viu, ou fazer a uma reciclagem. Exatamente. Mudar o comportamento. Mudar o comportamento. Agora, você só consegue mudar, isso é uma coisa interessante, quando você realmente sabe por que você age daquela maneira. Na hora que você sabe por que você age daquela maneira, fica fácil você mudar. Agora, se você não sabe, está acostumado a dar jeitinho, porque todo mundo dá, é tão... A gente cresce, em algum momento da vida, a gente deu jeitinho. E não sabia que era jeitinho. Sim. Mas na hora que sabe que fica difícil. Aí que é diferente. Por exemplo, essa prática, né, que a gente falou sobre... de não pagar alguma coisa, etc. Tal. O que a gente percebe no jeitinho não, a flexibilidade que é falar, que você vai dar o curso lá com a professora Patrícia, né, nos dias 9 e 10 de novembro, é que flexibilidade cosmoética é diferente do jeitinho, a gente já falou sobre isso, porque o jeitinho ele mostra muito uma desorganização, né, da pessoa, uma falta de disciplina, indisciplina da pessoa. Então, quando você não se programa bem para fazer as coisas e você chega em cima da hora, veja aquela coisa de chegar em cima da hora, né? A pessoa que dorme até mais tarde, e aí ela tem um compromisso, e ela chega em cima da hora, lembrando do Enem, né? Que a pessoa sabe que a prova vai começar às 13 horas. Então, é impressionante que todo Enem tem isso. A prova começa às 13 horas. Então, você tem aluno chegando 13h05, 13h10, 13h12. Veja, 13 horas é 13 horas. 13h01 não é 13 horas. É difícil a pessoa entender isso. E existe uma questão em você chegar às 13 horas que exige que você seja organizado, que você tenha disciplina. Então, quando a pessoa fala assim, eu peguei o ônibus e o ônibus quebrou. Sim, mas se você pegou um ônibus e ele quebrou, deve ser porque você pegou o ônibus com o tempo exato para você poder chegar lá. Se acontecer qualquer coisa, você já não chega. Então, assim, a pessoa que tem essa preocupação, ela vai fazer tudo com muita antecedência. É igual entregar algum trabalho. Então, o professor pede trabalho, né? Gente, esse trabalho é para ser entregue em setembro, até o dia 30 de setembro. Olha o que acontece. Isso ele pede lá em agosto. Então, você tem 2 meses aí para entregar o trabalho. O que acontece é que vai na última semana, né? A gente que foi professor universitário sabe disso. Falta uma semana para terminar o prazo, fica todo mundo desesperado, já pedindo prorrogação de prazo, perguntando se pode entregar de uma maneira mais curtinha, mais resumida, você vê tudo. Mas assim, se a gente se programa para fazer, né, as coisas com antecedência, primeiro que você faz bem, segundo que você não precisa dar jeitinho. Então, essa coisa de já começa, professor, mas será que eu não posso entregar? Veja, o prazo para todos é 30, olha um jeitinho aí, 30 de setembro. Aí ele chega perto de você e fala, professor, será que eu não posso entregar depois, uma semana depois? Veja, por que eu vou dar esse privilégio para ele? Ele está querendo privilégio, né? Que já está falando do jeitinho, levar vantagem. Porque na hora que o prazo é o mesmo para todo mundo, se eu adiar uma semana, eu vou ter que ir para ele, eu vou ter que adiar uma semana para todo mundo. Porque não é justo que eu adie para ele e não adie para os outros, né? Então, mas aí a pessoa insiste, não, mas é só para mim, professor, porque eu vou entregar, porque eu estou todo enrolado. Então, essa é a característica do jeitinho brasileiro. Então, o que é o ideal? A gente se planejar. Planejamento é uma coisa importantíssima. Disciplina, obviamente, para você cumprir com o que você planeja, também é imprescindível. Não tem como você não ser disciplinado.
Tem até um livro, eu já comentei esse livro aqui, acho que é Joko ou alguma coisa. Ele é um militar, né, norte-americano, que ele tem um livro que ele fala sobre disciplina, autodisciplina. E é bem interessante que é um livro que está sendo bem vendido, né, bem divulgado. Ele participou de guerras lá do Iraque, não sei o quê, e aí todo mundo chega para ele e ele parece que ele tem um resultado, né? O que é autodisciplina? Você pega o livro do cara, você vai ler e ele diz o seguinte: se você tiver que fazer alguma coisa, faça. Aí a pessoa fala assim, não, mas peraí, mas como é que é a técnica? O que eu tenho que fazer? Fazer. Não, mas como assim? Eu não estou entendendo. Quando você tiver que fazer alguma coisa, faça. Essa aqui é a dificuldade das pessoas. Elas têm dificuldade em fazer, implementar. Então ele diz que não existem regras mágicas, não existem shortcuts, né? Que são aqueles atalhos. Não existe isso. Quando você tem que fazer alguma coisa, você faz. Agora, se você ficar esperando a sua motivação para fazer, provavelmente a sua motivação ou não vai chegar, ou um dia, quando ela chegar, você não está nem observando. Então, você não pode depender de motivação, porque motivação é uma coisa que ela tem altos e baixos. O que você tem que fazer é fazer. Ah, eu tenho vontade de fazer um curso para, sei lá, né, para investir em bolsas. Então, faça o curso. Aí eu queria levantar mais cedo. Bota o despertador para levantar mais cedo. Mas a pessoa, ela quer sempre uma mágica, entendeu? Uma coisa diferente, que economize tempo. Essa é a preguiça do ser humano em geral, né? Gato. Ela quer um pulo do gato. Deve ter alguma coisa aí que não precisa fazer tanto esforço assim. É o tal livro que a gente queria lançar, né? Que é Como Evoluir Sem Fazer Esforço. É um livro que vai vender muito. Você pode evoluir, como evoluir sem fazer esforço. Esse é um livro que não tem nada escrito. Não tem nada. Aí tá no VB do Valdo, lá do... são as consins fura-filas. Consins fura-filas. Tentando burlar a evolução. Então, é o padrão de comportamento. Se você tem no íntimo, você ainda pensa, tem alguma emoção, você acha que você merece aquilo, né? Ou que você é vítima, acende a luzinha porque tem coisa errada. Então, você não vai conseguir flexibilizar ainda, cosmoeticamente. Essa coisa do merecedor é interessante você estar falando, porque assim, eu comecei a pensar, né? A pessoa se acha o escolhido, né? Exatamente. O merecedor mor. Não, eu me acho o escolhido para poder ganhar esse privilégio. E a gente colocou no primeiro bloco lá os comportamentos, foi de onde começou esse papo. Então você pode ver uma coisa bem, bem simples, bem boba no dia a dia. Então você vai fazer um curso em algum lugar, né, uma faculdade, um curso em algum evento, alguma coisa, você já chega lá, oba, vou fazer o curso, vou ganhar o coffee break. Aí lembrei do Cláudio de novo, né? Hoje é dia dele. Você não ganha nada, porque nessa dimensão, algo que você recebe de graça, alguém está pagando aquele valor no seu lugar. Não existe cafezinho. Não existe nada de graça. De graça. Não tem. Alguém está pagando. Alguém está tirando do bolso e pagando aquilo. Então, outro dia eu estava pensando nisso, a questão de você achar que é merecedor. Porque se tem esse tipo de padrão de pensamento, no íntimo lá, e só a pessoa que vai saber, tem negocinho evolutivo. Querer levar vantagem em alguma coisa. Então, você vai, por exemplo, em associações sem fins de lucro, alguma coisa. O papel que você recebe para escrever, para anotar, alguém está pagando aquele papel. Sim. Então, por que você não leva o seu caderno? Por que você não leva a sua caneta? Não leva a sua água? Então, assim, eu paguei pelo curso. Mas você sabe, eu estou falando aqui no caso de associação sem fim de lucro, que não é só as ICs, mas qualquer uma que trabalha com voluntariado, que o recurso é todo reinvestido na própria atividade, né, na própria ação, em que os professores ou a equipe não recebe dinheiro por aquilo. Então, tudo que tem ali de material foi pago com aquele valor para ser reinvestido. Não é para você levar vantagem em alguma coisa. Então, quanto mais você contribuir, mais assistencial você está sendo, mais evolutivo você está se manifestando intraconsciencialmente. Então, você está sendo flexível. Então, ao invés de você receber aquela água, aquela caneta, você fala, não pode dar para alguém, eu tenho a minha. Eu levo a minha, eu uso a minha. Então, são condutas pequenas que você pode observar para ver que você precisa ajustar. E a boa notícia é a seguinte, todos nós, todo mundo tem conduta a melhorar. O melhor que esteja. A gente faz muita coisa acertada.
mas a gente quer acertar mais. Então, por isso que é bom ter essas noções, que é para a gente cada vez melhorar mais. Então, não tenha medo, receio de ver o que precisa ser melhorado. Então, tá todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco, cada um com o seu, como é que é? O calo no pé e o seu calcanhar de Aquiles para melhorar. O bom é que um ajuda o outro. Então, assim, a gente vê isso muito na Cosmoetos, né, Regis? Os cursos são bons porque ajuda a gente no clima lá de descontração, de harmonia, de acolhimento, a gente se ajuda. Uhum. Né? Um dá exemplo para o outro. Ah, eu passei por essa situação. Ah, não tinha nem me tocado que isso tinha a ver. E a gente vai ajudando o outro a melhorar, o outro ajuda a gente a aprimorar a conduta. Isso que é bom do debate, né? Da troca de experiência. Essa coisa do debate que a gente está falando dos cursos é importante, porque quando um começa a identificar, né, as causas do seu comportamento, o que leva ele a agir daquela maneira, ela começa a ajudar o outro a ver também. Então, assim, muitas vezes você nunca conseguiu parar para analisar o que realmente levou você a agir daquela maneira, né? E de repente, quando você ouve uma outra pessoa falando, aí você começa a identificar, eu também tenho esse traço aí, né? A gente também está aqui com a Andressa Françosi, é isso? Eu acho que é isso aí. Seja muito bem-vinda, ela diz aqui, tema interessante, interessantíssimo, Andressa, realmente a gente fica sem, seja muito bem-vinda, a gente está sempre parando para analisar, porque o objetivo é a gente se conhecer, melhorar nosso nível de ética, né, e consequentemente cosmoética, para melhor ajudar as pessoas. Então a gente está falando agora do curso, é bem interessante, isso aqui é um exercício interassistencial, né, grande, que é quando você está num curso com outras pessoas e a gente quando começa a compartilhar as descobertas, aquilo vai contagiando as outras pessoas, que elas começam a perceber ou que elas têm alguma coisa semelhante, algum comportamento semelhante, né, de causas semelhantes, ou isso ajuda ela a identificar, né, os valores, princípios e regras que norteiam a conduta dela, o comportamento dela. E aí ela começa a refletir sobre isso. Esse exercício de reflexão, ele chega a ser contagiante. A gente lembra sempre dos alunos, quando terminam o curso, que eles falam muito isso. Agora eu não consigo mais ficar sem refletir sobre minhas condutas. Isso é ótimo. E o melhor ainda é quando o outro dá um exemplo e a pessoa fala, mas isso eu faço assim, com os pés nas costas. E ela não valorizava. Ela fala, então isso é cosmoético, isso é correto, isso funciona. Lógico que é. Então, isso dá estímulo para ela repetir a mesma conduta positiva, o acerto, né? Aprimorar cada vez mais o acerto. Então, lembrando aí aos nossos ouvintes que esse curso, né, o curso Flexibilidade Cosmoética, é um curso que será ministrado aí pelas professoras Adriana Rocha aqui e a Patrícia Menezes, nos dias 9 e 10 de novembro de 2019, né, mês que vem, daqui a 2 semanas praticamente. Esse curso é um curso presencial, né, e online, você pode fazer à distância, tá? E as aulas vão ficar disponíveis por uma semana. Uma semana, caso então alguém perca. Perder um pedacinho ou você... E ele pode ser aplicado, a gente vai dar algumas técnicas, vai ajudar a pessoa a raciocinar, quando que ela está flexibilizando, ou seja, quando que é o caso realmente dela usar uma conduta exceção, dela abrir mão de alguma coisa a favor de outra, né, sem entrar no âmbito do jeitinho. Isso pode ser aplicado em qualquer área da vida. Então, por exemplo, os pais podem aplicar com os filhos, ela pode aplicar isso quando ela estiver no trabalho, quando ela estiver em família, em casa, né? Então, ajuda, dá mais tranquilidade para ela raciocinar, para ela saber quando que ela tem. Não, nesse caso aqui é melhor eu dar um passinho para trás, né, flexibilizar, ficar mais tranquila, porque vai ser melhor. E você pode conseguir mais informações, né, no site da Cosmoetos, que é www.cosmoetos.org.br. Lembrando que o Cosmoetos se escreve com T de tatu, H de Bahia, ou de hoje, né? O de ovo, S de sapo. Então, Cosmoetos. Você também pode mandar e-mail para contato@cosmoetos.org.br ou mandar seu WhatsApp lá para o celular, né, o WhatsApp da Cosmoetos, que é 45, né, o prefixo 9129 4122.
tá? 991294122. Bom, estamos chegando, né, ao final de mais um programa. Agradecemos a todos aí pela participação. Lembrando que a gravação deste programa estará disponível no Facebook Rádio RCI Iguaçu e o áudio, né, será postado na íntegra no site sempre rci.com.br. Agradecemos a participação de novo, presencial e online. Tenham todos uma ótima semana e até quarta-feira que vem. Você ouviu na Rede Comunicadora